Bom, pessoal, Lúcio Carlos, boa tarde. Vocês que não estão ligados, aí Israel está sendo atacada neste momento pelo grupo terrorista Hamas, de muçulmanos e de islâmicos. Nesse momento foram até agora 5.000 foguetes que mataram quase 300 pessoas em Israel. Qualquer área de Israel, território pequeno, pode ser alvo, pode ser atingido, e Israel está agora a toque de caixa, em regime de urgência, chamando os reservistas, mobilizando as forças armadas, montando hospitais de campanha, devido a esse ataque surpresa, totalmente não anunciado e surpresa por parte do Hamas. A gente sabe pela história, até bíblica, né, que até o Jesus Cristo, os israelenses, os judeus na época, não aceitam Jesus como Messias, como o Salvador, e o crucificaram. Logo, isso foi no ano, vamos botar arredondar, o ano 33, pois Jesus vivia até o ano 33. No ano 70, Roma, o Império Romano, que dominava toda aquela região, inclusive da Judéia, dominava todo o entorno do mar Mediterrâneo, da França atual, da Espanha, Portugal, da Inglaterra, Grã-Bretanha e partes dos Balcãs, dominava o Egito e também dominava ali a parte de onde é Israel hoje. Só que no ano 70 Israel resolveu fazer uma revolução, uma revolta armada contra o Império Romano. O Império Romano dizimou completamente Israel e aniquilou, destruiu o templo de Jerusalém, que está destruído até hoje. Tem uma mesquita muçulmana, que é o Domo da Rocha, ali em cima. E no ano 70 deixou de existir Israel. No ano 70 Israel deixou de existir. Foi a diáspora, onde todos os judeus se espalharam pelo mundo porque não tinham mais uma pátria. E agora, recentemente, no século XIX, início do século XX, aquela região ali de Israel, da Palestina, aquela região era um protetorado britânico da Inglaterra. A Inglaterra tinha tomado aquilo durante a época colonialista. E com o fim da Segunda Guerra Mundial e a derrota dos nazistas, que fizeram o Holocausto, que foi o extermínio de 6 milhões de judeus, por uma questão racial e ideológica, criou-se uma comoção mundial de que os judeus tinham que ter uma pátria. E a Grã-Bretanha, como foi a Inglaterra um dos vencedores, foi criada a ONU, e em 1947, 1948, resolveram criar Israel ali. Só que os povos que ali estavam, desde do ano 70, quando Israel deixou de existir, porque o Império Romano arrasou e acabou com Israel, que são os muçulmanos, os árabes, os palestinos, o pessoal do Islã, eles ficaram revoltados, porque foi imposto o Estado de Israel no meio, numa parte ali do território deles. O fato é o seguinte: desde 1948 não tem paz ali. Não tem paz, os muçulmanos ali não aceitam, os palestinos não aceitam um Estado judeu ali criado sem a concordância deles, imposto mais pela Inglaterra, pelos Estados Unidos e pelos aliados que venceram a Segunda Guerra Mundial. E a gente viu várias guerras no século XX, Guerra dos Seis Dias, Guerra do Yom Kippur, várias guerras em que Israel conseguiu se defender e aumentou seu território. Israel não ficou com o território que a ONU deu para ela. Ela ganhava essas guerras e expandia, crescia, tomando e expulsando populações civis palestinas e também muçulmanas das suas casas. Então gerou um caldeirão de ódio, um caldeirão ali de ressentimento, de coisas mal resolvidas, que gerou o crescimento e o surgimento dos grupos terroristas Hamas, Hezbollah, dentre outros. E o Irã, que é um pária internacional, apoiado pelo aquele bobão do Barack Obama, que fez um tratado onde deixou
o Irã ter armas nucleares, o Irã apoia o Hamas, apoia o Hezbollah, apoia os grupos terroristas, a Síria apoia também, apoiada pela Rússia. A Rússia apoia a Síria, que é inimiga dos Estados Unidos, porque a Rússia é inimiga dos Estados Unidos. Então, Israel, que é protegida pelos Estados Unidos, está cercada de aliados que são protegidos e aliados da Rússia e do Irã, que é uma grande potência regional agora, inclusive com armas nucleares, que Obama deixou. Barack Hussein Obama, para quem sabe, né? Barack Hussein Obama, ele tem origem lá dessa região e ele acabou ajudando o Irã. E hoje eles estão mais bem armados do que nunca. Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está fazendo reformas para centralizar mais ainda o poder no executivo, no judiciário, e lá do lado oposto do Hamas, dos terroristas, é o crescimento também por parte da ajuda do Irã, que cresceu muito desde o Obama, cresceu muito. Aqui no Brasil, a esquerda brasileira, PT, PSOL, PCdoB, todo mundo protege a Palestina e os terroristas muçulmanos. E Bolsonaro, a direita, os conservadores, as igrejas, são mais pró-Israel, embora o nosso Deus é um Deus dos cristãos, um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E o Deus de Israel é outra coisa, é um Deus único que não tem Filho nem Espírito Santo, é outra coisa. Mas o nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, que é o Deus dos católicos e dos protestantes, dos evangélicos e dos demais cristãos. São aliados de Israel. São aliados de Israel. Enquanto a esquerda sempre foi aliada da União Soviética, Rússia, que era aliada dos palestinos e dos muçulmanos, de Cuba, que é aliada dos palestinos e dos muçulmanos e do Irã. Então, nós estamos num cenário global mundial onde a gente pode ver que os Estados Unidos e os países democráticos e capitalistas estão apoiando Israel. E os grandes países ditatoriais, de esquerda, de matriz anti-americana, apoiam os terroristas do Hamas, do Hezbollah, etc. Então, é uma situação que a gente ainda não tem mais informações, só sabe que é um ataque massivo e que Israel, com toda a tecnologia que os americanos dão para eles, foi pego de surpresa, não tinha mísseis antiaéreos para poder interceptar os foguetes, foi pego totalmente de surpresa e agora a gente tem que analisar daqui para frente como é que vai ocorrer o desdobramento desse conflito, se foi só um ataque, se é uma guerra mesmo, que vai se desenrolar, vai ser uma nova guerra, ou se foi apenas um ataque que vai ter contra-ataque do Israel, que inclusive já lançou contra-ataques e vamos ter aí os contra-ataques que a gente já tem aí na história do século XX entre Israel e os muçulmanos, tá bom? Essas são as informações que eu pude captar, históricas e também atuais sobre lá o acontecimento e vamos acompanhando, tá bom, pessoal? No mais, eu agradeço a atenção de vocês. Um forte abraço, Lúcio Carlos. Obrigado pela atenção.